Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um culto nesta terça-feira, que o Senhor nos concede de nós estarmos mais uma vez aqui, a equipe de produção da live das nossas redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Olivença, nosso irmão Cícero Oliveira, convidado nosso aqui da igreja para estar louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja, com todos os irmãos conosco, aqui através da transmissão dos nossos cultos, como sempre, enquanto estamos neste período de quarentena, passando este período distante, vamos dizer assim, do templo da casa do Senhor, mas louvando a Ele, nós aqui e cada um dos irmãos e irmãs em suas casas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor por esta terça-feira abençoada que Deus nos concedeu para estarmos nesta noite, mais uma vez louvando ao Senhor, através dos louvores e também meditando na palavra de Deus. Glória seja dada para sempre ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu vos convido para nós iniciarmos este trabalho, orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua direção e que o seu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, falando aos nossos corações através dos louvores que serão entoados, ministrados através do nosso irmão Cícero Oliveira, auxiliar Cícero Oliveira, aqui da nossa igreja, e também que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Tenho certeza que o culto é uma bênção, pois é uma adoração a Deus que nós fazemos no dia de hoje para Ele, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas. Oremos ao Senhor pedindo a Ele a sua direção, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, por mais um dia na Tua presença, Senhor, onde nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, no Teu santuário, os Teus filhos, Senhor, cada um nas suas casas, preparados e prontos para estarem Te louvando, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor, que nesta noite prestamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, pois temos o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. A Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Pedimos a Tua direção no culto para esta noite, Senhor, pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Tu venha, Senhor, através do Espírito Santo, dinamizar, falar aos nossos corações, Senhor, e que possa, Senhor, estar recebendo a nossa adoração como cheiro suave diante das Tuas narinas, Pai, pois estamos aqui para adorar a Ti, exaltar, engrandecer o Teu nome, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Muito obrigado pela salvação que temos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai,
por estarmos nesta noite aqui bem, Senhor, com vida. Te louvamos pelo dom da vida. Assim nós te oramos, Pai, no nome de Jesus, teu amado e eterno Filho, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Já queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs aqui da Igreja Assembleia de Deus em Olivença, que estão participando conosco deste culto através das redes sociais, o nosso Facebook oficial e também do YouTube, o nosso canal no YouTube da Igreja Assembleia de Deus aqui em Olivença. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, também dos internautas, irmãos, amigos e amigas, pastores até, que estão conosco, curtindo, assistindo o culto e também trabalhando conosco, adorando a Deus através desta live. Que Deus em Cristo abençoe as suas vidas, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Como já falei, hoje convidamos para estar louvando ao Senhor conosco aqui o nosso irmão Cícero Oliveira. O nosso irmão é um auxiliar da igreja aqui, serve ao Senhor aqui como auxiliar, é também o coordenador, um dos coordenadores do departamento Ebenezer, o departamento de senhores, departamento de obreiros aqui da casa do Senhor. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão. É um levita aqui da igreja que também serve ao Senhor, louvando ao nosso Deus. Apesar de estarmos distantes, vamos dizer assim, toda a igreja, todos os irmãos, por um período de tempo da nossa igreja, mas temos os nossos irmãos que trabalham, que servem ao Senhor como levitas e que estão fazendo o trabalho de Deus, nos ajudando nas lives, nestes trabalhos que realizamos no nome de Jesus. Então quero agradecer já também a presença do nosso irmão Cícero Oliveira, que está conosco, e já quero passar o microfone ao nosso irmão Cícero. Vem para cá, bem conhecido pela igreja e por nós também, como o irmão Cicinho, certo? É um servo do Senhor Jesus aqui, e já queremos passar o microfone a ele para estar louvando ao Senhor, abrindo assim este trabalho, este culto, nesta noite com 2 hinos no nome de Jesus. Prazer, meu querido, estar com o irmão nesta noite para servir ao Senhor, louvando a Deus neste culto, que tenho certeza que é um culto abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua presença conosco no nome de Jesus. Amém? O trabalho já está com o irmão no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos os nossos amados ouvintes com a paz de nosso Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação muito grande estar na casa do nosso Senhor, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Amigo, eu estou passando uma provação. Os problemas estão aumentando e eu sem solução. Amigo, eu preciso de alguém pra me consolar. Eu preciso de alguém ao meu lado pra me ajudar. Amigo, eu quero apresentar agora o meu Deus. Só Ele é a solução para os problemas seus. Ele é o único que pode lhe ajudar. Jesus Cristo é a fonte da vida, Leão de Judá. Conte pra Ele a sua dor. Conte pra Ele e verás o seu amor. Confia nele de todo o coração. Jesus Cristo é a saída
pra você, querido irmão. Aleluia, Jesus. Há muitos perdidos no mundo sem a direção, à procura de um ombro amigo pra estender as mãos. Ele é o único que pode lhe ajudar. Jesus Cristo é a fonte da vida, Leão de Judá. Conte pra ele a sua dor, conte pra ele e verás o seu amor. Confia nele de todo o coração. Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão. Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é a saída para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Tortura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Esse mesmo Jesus que consertou a minha vida, Ele também pode consertar a sua, em nome de Jesus. O terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava pela escuridão. Na garra da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui
fui temporal, fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Louvores abençoados por Deus, louvores que falaram ao nosso coração nesta noite. Tenho certeza disto no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero convidar a todos para nós lermos a santa, gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus, as nossas vidas nesta noite, a palavra devocional, a palavra do Senhor Jesus para nós nesta noite. Quero convidar a todos a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, Gênesis, capítulo de número 21, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 21, começando do versículo de número 8 até o versículo de número 20, é um texto bem conhecido de todos os leitores da Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor para nós nesta noite. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e a seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Beceba.
E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu a beber o moço. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou um flecheiro. E todos dizem amém. Glória a Jesus. Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela porção da Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Cumpre a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Faze-nos entender, Senhor, os Teus desígnios, os Teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Mesmo em momentos difíceis, Senhor, mesmo em momentos de adversidades ou passando por dificuldades, Senhor, sabemos que Tu és o Deus de promessa e o Deus que faz cumprir as Tuas promessas às nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos nesta noite pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Estamos, Senhor, a escutar o Teu falar e saber, Senhor, na verdade, o que queres de cada um de nós e como devemos nos posicionar diante, Senhor, das Tuas promessas e diante das adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus, Teu amado e eterno Filho, hoje e sempre. Amém, glória a Deus. Queremos ouvir mais uma vez o nosso irmão Cícero louvar ao Senhor. Nosso irmão Cícero Oliveira estará mais uma vez louvando ao Senhor, e logo após nós estaremos meditando na palavra de Deus. Amém? Prepare o seu coração, abra o seu coração. Dentro em pouco nós estaremos meditando um pouco, fazendo uma reflexão nessa história belíssima que a palavra de Deus nos traz. Deus em Cristo vos abençoe. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão Cicinho. Eu cumprimento a todos os nossos amados ouvintes com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar adorando esse santo Deus que tudo Ele faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ela vi quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo para usar naquele dia. Repudiar no gesto dela, e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tempo que chorava, os pés dele ela molhava, mas com cabelos ela o enxugou. Só ele e ela
sabiam o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Aleluia. Repudiar o gesto dela, que ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tempo que chorava, os pés dela ela molhava, mas com cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabiam o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, já havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Amém, graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, graças a Deus por tudo quanto o Senhor já tem dispensado às nossas vidas nesta noite. Louvamos a Ele pelos louvores que já foram entoados nesta noite, e neste momento queremos, com a graça de Deus, meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, nós lemos um texto como leitura devocional, e que na verdade também será o texto de meditação para a nossa reflexão nesta noite. O texto, ele trata, na verdade, da história de Agar. Texto e uma história bem conhecida, Agar e seu filho Ismael. História esta até contada através de louvores ao Senhor nosso Deus, através de cantores, irmãos e irmãs que louvam a Deus, também trazem em seus louvores, algumas vezes, a história de Agar e seu filho. Algumas até usando, vamos dizer assim, a história desta mulher, apenas louvando a ela própria, vamos de uma certa forma colocar desta maneira. Mas é uma história bem conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada, conhecida através de filmes e através de canções e louvores a Deus também. A história de Agar me surpreendeu ontem pela madrugada. O Senhor me trouxe
algumas coisas, alguns exemplos na história desta mulher e seu filho. É uma história, na verdade, para ela, não somente para ela, mas para os que aparecem envolvidos na história, ou nessa história, também uma história que traz desafios, como falei, não somente para ela, mas para os personagens envolvidos também. E me veio em mente, meditando, lendo essa história e fazendo alguns rabiscos aqui na minha Bíblia, alguns pontos que me chamaram muito a atenção. Na verdade, eu encontrei aqui alguns aspectos, tanto com relação a aspectos humanos, como aspecto divino, em meio a desafios. Já visto, como já falei, a história de Agar e seu filho é uma história de desafios. E eu me veio em mente nesta meditação, e não quero me prender muito tempo, pois é apenas uma reflexão para nós neste culto, e culto inclusive de terça-feira, que é intitulado como culto de instrução para nós, 3 aspectos aqui. Primeiramente, o aspecto humano, ou como nós nos colocamos frente a desafios, como nós encaramos os desafios que vem sobre as nossas vidas de um modo geral. Primeiro aspecto, o aspecto humano. Como nós encaramos isto, como nós nos colocamos ou nos posicionamos frente a desafios. Os 2 próximos aspectos que eu encontro são, na verdade, aspectos relacionados ao divino, ou aspectos divinos. No segundo, nós encontramos porque Deus nos permite passar ou estarmos encarando desafios. E como terceiro e último tópico, também olhando pelo aspecto divino, eu pude encontrar aqui como Deus trabalha em meio aos desafios que nós encaramos. Ou seja, temos aí 3 pontos nesta reflexão. Primeiramente, o aspecto humano, como nós nos posicionamos, nós encaramos, ou nós estamos de frente com os desafios que vêm às nossas vidas. Os 2 próximos são aspectos divinos. Por quê? Vai aí uma pergunta. Deus nos leva, ou Deus nos faz passar por momentos de desafios. E o terceiro e último, como é que Ele trabalha em meio aos desafios que nós nos deparamos na nossa vida. A história de Agar e seu filho é uma história, como já falei, de desafios. E podemos até começar a perguntar a nós mesmos nessa história quais foram os grandes desafios que Agar teve que enfrentar em sua vida, neste momento e nessa história. Não quero trazer aqui também os aspectos, vamos dizer assim, de erros por parte de nenhum dos personagens envolvidos, nem de Agar. A criança, dispensa-se, não
se leva em consideração uma questão de erros, pois era uma criança. Mas com relação a Agar, a Abraão e a Sara, não quero adentrar, até porque não tenho tempo, nas questões dos erros cometidos ou acontecidos nessa história, porque na verdade não tenho tempo e não diz respeito ao que Deus colocou para nós estarmos meditando. Primeiramente, eu quero começar essa introdução fazendo algumas perguntas. Quais os desafios de Agar nessa história? Levar para nós também perguntar: qual é o meu, qual é o nosso, ou quais são os nossos desafios? Desafios, queridos e amados irmãos, são situações ou grandes problemas a ser vencidos ou superados, tarefas difíceis de ser executadas. Na verdade, desafio é incitação a uma grande luta, e que todos nós estamos sujeitos a qualquer tempo e a qualquer momento em nossa história termos de enfrentar. A bem da verdade, parece que a todo tempo da nossa vida estamos a enfrentar desafios. No caso da história que lemos de Agar, o desafio de Agar era criar sozinho uma criança, ou criar sozinho o seu filho Ismael. Ela começa nesse grande desafio, nesta primeira frase que eu coloco como sendo a base do seu grande desafio, criar aquela criança sozinho. Ela começa encontrando alguns, podemos dizer, requisitos ou alguns outros desafios que fazem parte de todo este montante. Desafio da perda. Ela estava perdendo, na verdade, primeiramente, um apoio aonde ela tinha estrutural para criar o seu filho. Ela estava perdendo também, já no final deste desafio, o seu próprio filho, pois ela mesmo o deixa para que morra a uma distância e ela fica observando. Então é um desafio da perda. Um outro desafio é o desafio da rejeição, que ela também se depara nesse montante de desafios que é criar o seu filho sozinha. Rejeição de quem? Rejeição, no caso de sua senhora Sara, esposa de Abraão. Era um grande desafio. Ela foi rejeitada. Houve rejeição por parte de Sara com relação a Agar. Acabou uma observação aqui. Quantas e quantas vezes também no nosso meio social, no nosso meio como igreja, no nosso meio familiar, às vezes também não temos que encarar este grande desafio da rejeição. Quantos muitas vezes não são rejeitados? Um outro desafio desta mulher em criar o seu filho sozinho é o desafio da insuficiência. Quando ela sai da casa de seu senhor, pai de seu filho, de Abraão, o grande herói da fé, ela deixa de ter o suporte, a suficiência para se manter e manter seu próprio filho. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Qual é o meu e o seu desafio? Semelhante ao de Agar? Pare um pouco, medite, responda para você mesmo e para Deus. É o problema ou desafio
de uma família problemática que ainda não encontrou-se com Cristo Jesus? É sonhos que desmoronaram em sua vida? É uma enfermidade grave ou uma doença crônica que você ou alguém próximo a você, ente querido, está atravessando? É uma demanda judicial, talvez, não sei. São desafios. Qual o seu desafio é a pergunta. É sua situação, de repente, financeira que está complicada, ou que você não sabe mesmo o que fazer e estar desesperado ou desesperada? Talvez seja a empresa que você trabalha ou administra que não vai bem, seus clientes não aparecem, os contatos nunca fecharam, os contratos nunca fecharam. É o emprego que você não consegue, ou de repente até a porta está fechada para a sua vida? São desafios. Eu estou perguntando, e nós vamos nos sitiar, nos colocar na história de Agar e seu filho. Diante destes desafios, o que vai acontecer? É a instabilidade, a incerteza do amanhã, que parece cada dia mais complicado para as nossas vidas? Ou talvez, quem sabe, é a sua vida espiritual que não está bem, que não vai bem. Você não consegue se firmar e está, na verdade, nestes dias, com um pé ou a sua vida, muitas vezes, diante da presença de Deus, e outras fora da presença de Deus, ou fora da casa de Deus. Você anda, na verdade, cambaleando. Quem sabe o desafio é a sua firmeza espiritual. Vem à casa de Deus, ou de repente até vai buscar a face do Senhor em oração na sua casa ou em qualquer lugar, e não sente, na verdade, nada, não sente absolutamente nada, nada acontece, nada muda em sua vida. Qual é o seu desafio? Meus queridos e amados irmãos, respondida esta pergunta individualmente, cada um que fizera nas suas casas, neste culto, nesta noite, na verdade, queridos, não importa qual seja o nosso desafio, o importante é saber que devemos servir, ou que servimos a um Deus que transforma todos estes desafios em bênçãos, como no caso de Agar. Mas nós devemos entender também que é importante, ou que é mais importante em meio aos desafios, é saber como nos posicionamos diante destes desafios. Qual é a minha posição à frente ou em frente a estes desafios que vêm à minha vida? Quais são, na verdade, ou de que maneira nos posicionamos diante dos desafios que vêm à sua vida? Agar enfrentou grandes desafios, e o que fez ela sofrer mais ainda foi justamente a questão do posicionamento dela diante do desafio que ela tinha de encarar o que veio à vida dela, sem querer manipular. É importante isto para nós, não querer manipular o tempo e os princípios, ou o princípio de autoridade estabelecido por Deus em suas promessas. Observem bem, queridos, o patriarca Abraão,
que é um dos envolvidos nesta história, homem chamado por Deus, homem que entrega a sua vida para servir ao Senhor, homem de fé, patriarca, citado inclusive na galeria dos heróis da fé. Ele tinha promessa de Deus em sua vida, mas soube posicionar-se, mesmo às vezes em algumas falhas, em alguns erros, mas diante dos desafios, ele soube posicionar-se diante de Deus em meio ao desafio. Não questionou muitas vezes o tempo de Deus para a realização dos planos de Deus na vida dele. Isto é muito interessante. Não adianta, queridos e amados irmãos, muitas vezes nós queremos trabalhar nas promessas de Deus nas nossas vidas, no meio dos desafios, querer fazer o trabalho que é para Deus fazer. O tempo é de Deus, Ele é quem domina o tempo, e no tempo dele, na hora dele, não adianta, nem podemos jamais tentar manipular essa história e esse tempo, pois Deus assim não aceita, como também não aceita o princípio da autoridade. Se Deus fez promessa a Abraão, se Deus fez promessa a Ismael, se Deus fez promessa a Isaque, não adianta eu, que não estou na promessa de Deus, querer buscar, na verdade, uma carona ou alguma coisa nesta promessa. Eu tenho que me colocar na posição de quem, na verdade, estou debaixo da autoridade daquele a quem Deus fez a promessa. Agar não fez isso, mas vamos mais adiante. Primeiro aspecto é o aspecto humano. Como reagimos diante dos nossos desafios? Queridos, primeiramente, nós sentimos-nos às vezes abandonados, desamparados e rejeitados. É normal, somos seres humanos. Observe o versículo de número 14, a parte A do versículo, que diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi embora, ela saiu, na verdade, do meio aonde ela estava, e estava debaixo da promessa de Deus para Abraão e para Ismael, não para ela. Ela era, na verdade, beneficiada, mas por não ter reconhecido isto no aspecto humano, diante do desafio, não ter se posicionado como, na verdade, serva de Deus e abençoada na bênção de Israel, teve que passar por esta situação de se sentir desamparada e rejeitada. Que Deus nos ajude. Agar se sentia amparada em Abraão, toda a sua base, todo o seu apoio estava no patriarca. A experiência de Agar é verdade em muitas vidas. Às vezes perdemos de uma vez por todas nossa base de sustentação das nossas vidas, seja pessoas ou mesmo outros elementos, tais como nosso nome, nossos bens, nossa base financeira e outros apegos quaisquer, que são fundamentais, ou que são fundamentos frágeis, que são fundamentos frágeis e transitórios, mas nós nos apegamos a eles. Confie em Deus e nas promessas de Deus. Não queira passar à frente da promessa de Deus, porque o resultado não é bom. Segundo tópico, o segundo ponto deste primeiro tópico: somos ou nos sentimos às vezes perdidos e desorientados. O versículo de número 14, a parte B do versículo diz que Agar, ela se foi andando errante no deserto de Berseba.
por não ter confiado nas promessas de Deus, por não ter sabido se colocar diante do desafio, ela passou a andar errante e em meio ao deserto. Os problemas, por muitas vezes, nos surpreendem e ficamos, na verdade, queridos, desorientados ou sem orientação. São, na verdade, becos sem saídas, onde nós não encontramos uma saída. Começamos a nos perguntar, e são perguntas sem respostas, são problemas sem uma solução. Não sabemos, na maioria das vezes, o porquê. Começa a aparecer as interrogações quando nos encontramos assim, perdidos, desorientados em meio ao deserto, por não termos sabido nos colocar diante do desafio, ou não sabermos nos posicionar diante do desafio. Começam a vir as perguntas: por quê? E às vezes nós paramos: mas Deus, por que isto veio sobre a minha vida? Mas Deus, por que só sobre mim? Mas Deus, por que não com outro alguém? Ou por quê, e por quê, e por quê? Olhe, pare um pouco e veja qual o posicionamento seu diante do desafio que surgiu. Como que você se colocou diante dele? Não faça as perguntas para Deus, faça as perguntas para você mesmo. Por que eu estou neste momento agora desorientado, sem ter uma orientação? Qual foi o meu posicionamento diante do desafio anteriormente? Começam a surgir as perguntas também: como? Não sabemos como enfrentar a desorientação, não sabemos como enfrentar o sofrimento, não sabemos como desenvolver alguma coisa para que aquele desafio, o desafio que estamos passando, seja resolvido. E surge, por último, não sabemos, muito menos, qual é a saída para o mesmo problema que estamos enfrentando, ou desafio que estamos encarando. Terceiro, sentimento de desistência. Queridos, é aquele momento em que nós chegamos, como usa a frase, o dito popular, ao fundo do poço. Os versículos 15 e 16, por esta falta de posicionamento de Agar ante o desafio, ela chega nesta posição: desistência, abandonar tudo, inclusive o próprio filho. Situe-se, veja se você já não passou por esta situação, de muitas vezes até parar um pouco e dizer: vou deixar o amigo, a amiga, o filho, a filha, a situação, porque não tem mais jeito. Desiste de tudo e de todos. Os versículos 15 e 16: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia ela, desistência total, que não veja eu morrer o menino, o filho, que ela tanto o amava. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e começou a chorar. Já não tinha mais palavras, já não havia mais solução, porque anteriormente ela não soube posicionar-se diante do desafio, não soube como encarar o desafio. Segundo aspecto agora, o segundo tópico da mensagem, queridos, é na verdade o aspecto divino. Muitas e muitas vezes nas nossas vidas,
mesmo em erros ou em falhas. O que eu achei lindo na história de Agar e seu filho é que muitas vezes em erros, mas Deus age em sua misericórdia pela pessoa, mesmo ela errada. Havia um erro por parte de Abraão. Não quero entrar em detalhes, como já falei no início da mensagem. Havia um erro da parte de Sara. Havia um erro também por parte de Agar, de se antecipar à promessa de Deus a Ismael. Mas não quero entrar nesse detalhe. Mas mesmo nos erros, Deus, por sua infinita misericórdia, olha para aqueles aos quais Ele fez promessa. E quando Deus faz promessa a alguém, Ele se responsabiliza para cumprir. Não importa o tempo ou a maneira como será cumprida a promessa, mas Ele cumpre. O problema é que às vezes, posicionado diante do desafio, nós queremos tirar ou tomar a direção de Deus e fazer que Ele cumpra a promessa antes do tempo ou antes da hora. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o trabalhar é de Deus, a promessa é de Deus. Ele é quem sabe quando vai cumprir e quando vai realizar nas nossas vidas. Segundo ponto, por que Deus nos permite os desafios? Queria que você dissesse comigo em sua casa: para que sejamos grandes, mas não porque merecemos, não porque sejamos grandes, mas para que sejamos grandes nele. Ele é o centro das atenções. Permitam-me abrir um parêntese e trazer o exemplo de José. Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8, nos diz a palavra de Deus: pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardai-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Abrindo parênteses aqui na história de José, Deus foi quem o levou primeiramente a sofrer, mas para engrandecer o seu nome em Deus. E José entendia muito bem isto, muito bem deste princípio, vamos dizer assim, de Deus para a sua vida. Nele o Senhor levou José até o Egito para crescer. Deus permite-nos os desafios ao longo da jornada, para que no tempo em que chegamos ao lugar que Ele sonhou para nós, não tenhamos dúvida alguma de que foi Ele que nos colocou naquele lugar. Deus nos leva muitas vezes, queridos, ao desafio justamente para isto, para que quando nós estivermos no lugar que Deus prometeu, na promessa ou a promessa cumprida que Ele fez às nossas vidas, nós possamos entender que não é mérito nosso, é Ele, e estamos ali naquela posição, ou estamos ali naquele lugar, ou estamos ali naquela situação agora favorável, não mais enfrentando o desafio, pois Ele fez, mas nos fez passar pelo desafio, pelo deserto, por situações difíceis, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Segundo aspecto desse segundo tópico, para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Em nossas orações, isto é muito interessante o que me veio ontem à noite. Em nossas orações, por muitas vezes, meus amados, nós abrimos a nossa boca e no calor emocional, ou às vezes até em um louvor,
E no calor emocional deste louvor, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e pedimos a Deus que nos use e nos faça de seus servos, para a honra e para a glória dele. Mas não paramos para pensar, e são poucas as pessoas que entendem o impacto desta palavra ou destas palavras em nossas vidas. Ser instrumento para a glória de Deus não é só estar em destaque, não é só ocupar o lugar de proeminência, não é só caminhar pelas montanhas, de maneira nenhuma. Deus também nos leva, mesmo sendo servos de Deus, e temos pedido para sermos servos dele, usado por ele, ele nos leva muitas vezes ao vale. Não é só sorriso nos lábios, mas as lágrimas também brotam dos nossos olhos. O instrumento de Deus não permanece apenas nas proximidades dos mananciais de água, não, ele também, por ser servo de Deus, tem que encarar muitas vezes, queridos, o deserto árido que nós temos que atravessar. O instrumento para a glória de Deus não vive só de aprovação das pessoas e a aclamação das multidões, não, ele experimenta também a rejeição do povo. Está preparado para isto? É por isso que Deus nos leva muitas vezes ao desafio. Quando não entendemos a dinâmica de servir para a glória de Deus, nestes lugares que devemos passar, para que Deus lapide as nossas vidas, nós aí queremos parar e desistir e dizer não dá mais para continuar. Deus, mas você pediu para ser servo de Deus e para a glória e honra do seu nome. Você não é diferente de Moisés. Moisés primeiramente teve que passar no deserto, José primeiramente teve que passar no cativeiro, Davi primeiramente teve que matar um urso, na verdade lá distante dos olhos de todos. Você não é melhor do que Daniel, que teve que, na verdade, que enfrentar a cova dos leões. Você não é diferente dos 3 amigos de Daniel, que tiveram que passar pela fornalha de fogo ardente. Você não é diferente do apóstolo Paulo, que primeiramente teve que enfrentar as adversidades do ministério. Você não é diferente do maior dos grandes que aqui estiveram, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Deus em homem. Você não é diferente. Ele primeiramente teve que viver em oração, ele primeiramente teve que, na verdade, enfrentar a cruz, ele teve primeiramente também que passar no Monte das Oliveiras, e lá o seu suor tornasse em grandes gotas de sangue. Você não é diferente do grande mestre Jesus. Para ser glorificado, para ser servo de Deus, você tem que encarar os desafios da vida. Pense nisto. Por último, e estou encerrando, terceiro tópico desta mensagem, aspecto divino: como Deus trabalha em nossos desafios. Agora é diferente, temos que enfrentá-los, temos que andar por ele, mas como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Usando ainda a história de Agar, vejamos como é que Deus trabalha nas nossas vidas quando estamos passando por estes desafios. Deus conhece bem a dimensão dos teus desafios, Ele sabe. Versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz de quem? De Agar. Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Vai mais uma vez aí a questão
de Deus não quebrar princípios em sua promessa, nem de autoridade, nem de cumprimento de tempo. A quem Deus prometeu é quem Ele vai repetir a promessa. Deus não tinha nada a ver nesta situação aqui com Agar. O compromisso de Deus era com Ismael, era com Abraão, era com Isaac. O que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu. O texto diz que quem chorou foi quem? Agar. Mas Deus ouviu foi quem? O choro de quem? Da criança. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Deus chama Agar pelo seu nome, querido. Enquanto Sara não chamou Agar pelo nome, Deus sabia do nome de Agar. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando por um desafio neste momento, nesta noite, lembre-se que o Senhor, Ele está no controle. E se Ele te fez uma promessa no tempo dEle, na hora dEle, exatamente como Ele te prometeu, Ele vai saber cumprir e fazer cumprir os seus propósitos na sua vida, e te chama pelo nome. Mesmo que muitos tenham te abandonado, mesmo que muitos tenham te desprezado, não lembrem nem sequer o seu nome, Deus ainda lembra do seu nome. Glória a Deus, aleluia. Deus nos encoraja através de suas promessas. Veja o que é que Deus chega para Agar e diz, e o interessante, ele diz para ela, mas o direcionamento não é para ela. Versículo de número 18: ergue-te, levanta o moço, e lhe pega pela mão. Aí vem o porquê de Deus, não o porquê de Agar, não o meu porquê, não o porquê seu, o porquê de Deus. Porque dele, diz Deus no texto para Agar, porque dele, do menino, de Ismael, farei uma grande nação. Tira suas conclusões. Deus tem sonhos pessoais específicos para cada um de nós. Tinha promessas para Isaac, mas tinha promessa também para Ismael. Tinha alegria para Sara, mas tinha também alegria para Agar. Ele também tem para as nossas vidas. Terceiro e último, já estou concluindo. Deus nos revela as suas provisões superior. O versículo 19 diz: e abriu-lhe Deus os olhos. De quem? De Agar. E viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. Com isso, queridos, temos aqui que a provisão de Deus, observem bem esta colocação, a provisão de Deus é superior à provisão humana. De Abraão, Agar recebeu um odre. De Deus, ela recebe uma fonte. Deus tem promessas para a sua vida. A provisão de Deus para a sua vida é maior. Concluo nesta noite dizendo o seguinte: frente aos desafios, aprendemos com a história de Agar que não podemos passar por cima. Observe isso aí. Observem esta frase, ou o final desta frase. Frente aos desafios apresentados na história de Agar, nós aprendemos que não podemos passar por cima do tempo de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Não devemos pensar que recebemos as promessas de Deus por merecimentos. Não.
Para Deus cumprir as suas promessas, devemos compreender que Deus não despreza a princípios pré-estabelecidos por Ele como a autoridade e a quem Ele faz promessa. Nessa história toda e na história de Abraão, nós só vemos Deus prometendo a Abraão, Isaque, a Ismael e não a mais ninguém. Continuando, suas promessas não estão limitadas ao tempo. Olha para cá. Se você tem promessa de Deus, levante a sua mão agora comigo. Eu estou concluindo este trabalho. Saiba de uma coisa: Deus cumprirá com a sua promessa em sua vida, mas espere o tempo de Deus. Saiba posicionar-se diante dos desafios. Não cometa falhas ou erro. Não queira trabalhar no trabalhar de Deus para fazer cumprir as suas promessas na sua vida, porque senão você fracassa. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco estarei orando por você, mas quero ouvir agora, neste momento, nosso irmão Cícero louvar ao Senhor nosso Deus mais uma vez, e logo após estaremos orando ao Senhor no nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Boa foi esta palavra, o nosso Senhor nos trouxe em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus lhe viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essa lágrima no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não
sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele tá enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essa lágrima no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. E tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém. Confie no Senhor que vai passar. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos irmãos, já estaremos concluindo o trabalho com oração no nome de Jesus, mas quero deixar meu agradecimento a toda a igreja, a todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus em Olivença, a todos os amigos, amigas que estão também nos acompanhando, tanto aqui da cidade de Olivença, quanto também de outros lugares que estão nos acompanhando através das redes sociais, o nosso canal no YouTube e também o nosso Facebook oficial. Que Deus em Cristo abençoe a vida da igreja, dos irmãos e irmãs e de todos os amigos e amigas que estão nos assistindo, curtindo-nos através, compartilhando também através das redes sociais, deixando seus comentários. Que Deus vos abençoe. Em especial também quero deixar os meus agradecimentos a alguns irmãos que pediram para que nós deixássemos uma saudação, uma palavra, como no caso a minha mãe que está lá em Maceió assistindo o culto conosco também, a nossa irmã Maria do Socorro, a minha mãe, bem conhecida por todos nós como Irmã S, esposa do saudoso pastor missionário Eronildes Albuquerque, meu saudoso pai. Que Deus abençoe a nossa irmã e a minha mãe, a nossa irmã Maria do Socorro, em Cristo Jesus. A bênção de Deus esteja sobre a vida dela. Muito obrigado, minha mãe. Quero agradecer também a muitos dos irmãos ali de Santa Cruz que assistem as nossas lives, os nossos cultos através da internet. A todos, são muitos, mas tem alguns que pediram para que nós citássemos o seu nome, agradecendo a eles e deixando um abraço também, como a nossa irmã Cida lá do Machi, nosso irmão David e a sua esposa Jaqueline, nossa irmã Antônia, irmã Antônia, nosso irmão Walter também, Vanessa, serva de Deus, que serve ao Senhor ali em Santa Cruz, como secretária da igreja, também o pastor Israel, sempre está nos acompanhando. Eu também acompanho os cultos do pastor Israel, uma bênção de Deus, os trabalhos realizados pelo pastor Israel em suas lives. Que Deus em Cristo abençoe o companheiro. Muito obrigado. Pastor Silvio também o acompanho, e ele também nos acompanha assistindo os nossos programas. Quero deixar a paz do Senhor também, um abraço forte ao amigo pastor lá na Argentina, pastor
Horácio Polignano deixou comentários no culto passado, sempre estar nos assistindo. Que Deus abençoe ao companheiro, pastor Horácio, ali na Argentina, em Buenos Aires. Que o Senhor abençoe a sua vida ricamente. Também a nossa irmã Francisca, aqui de Olivença, que sempre, todos os dias que temos culto, ela diz: pastor, não esqueça de mim, que dê o culto, passe o link para nós estarmos assistindo. Quero deixar um abraço forte para a nossa irmã, também pedindo as orações da igreja por ela e por sua família, nossa irmã Francisca, aqui de Olivença. Também nossa irmã Cristina, que sempre está nos assistindo também. Muitos e muitos irmãos de Maceió e de outros estados também. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos que estão conosco e nos assistindo. Que a bênção de Deus esteja sobre as vossas vidas. Oremos ao Senhor concluindo este trabalho. Muito obrigado, a permissão que você tem nos concedido de estarmos adentrando em sua casa, para juntos estarmos louvando ao Senhor e também meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Mário é de São Paulo, também nosso irmão Cícero está dizendo que ele nos acompanha, é um amigo do irmão Cícero, irmão Cicinho, um amigo nosso, também nos acompanha. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão e também a sua família. Glória a Deus, glória a Deus. Oremos ao Senhor concluindo este trabalho, agradecendo a Ele no nome de Jesus. Deus, o nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti por este momento, Senhor, que estivemos nós aqui, Senhor, louvando a Ti, Senhor, exaltando e bendizemos o Teu nome aqui na igreja, Senhor, e os Teus filhos, as Tuas filhas, a igreja de Cristo, cada um nos seus lares, também, Senhor, cultuando a Ti, ouvindo e louvando a Ti através da internet, Senhor. Continue abençoando a cada um dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades. Tu és o Deus de promessas, Senhor. Tu és o Deus que estás à frente de todas as nossas lutas, Senhor. Tu estás conosco. Ó Pai querido, ajude-nos, Senhor, como a Tua palavra falou aos nossos corações nesta noite. Nos ajude a estarmos posicionados, Senhor, de maneira correta, Senhor, conforme o Teu querer diante dos desafios que vêm às nossas vidas. Nos ajude, ajuda a Tua igreja, Senhor, ajude o Teu povo, Pai. Abençoe-nos para que em breve, muito em breve, Senhor, possamos estar aqui na Tua casa, no Teu santuário, louvando e engrandecendo o Teu nome. Abençoe os que estão enfermos, Senhor, que estão sendo acometidos por esta doença que aí está, Senhor, este Covid-19, mas nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Senhor. Estenda as Tuas mãos, a vida de cada um, e vá ao encontro de cada um, Senhor. Retira das nossas vidas, Senhor, o medo, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, levante, Senhor, faça com que a nossa vida, a nossa imunidade, Senhor, se eleve ao ponto de esta enfermidade não nos atingir. Pai querido, Pai de amor, Tu conheces as nossas necessidades. Vá ao encontro da vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, trabalhando de maneira sobrenatural. Nós Te adoramos, nós Te oramos neste momento, Senhor. Nós pedimos a Ti a Tua bênção também pelos Teus filhos e filhas que estão nos acompanhando através da internet, Senhor, os internautas, Senhor, aqueles que já são evangélicos, que já tiveram um encontro contigo, e aqueles também que ainda não tiveram, Senhor, a oportunidade ou o prazer de ter este encontro mais aproximado contigo. Faz com que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha toda a liberdade de alcançá-los e fazê-los reconhecer que somente em Ti, Senhor, há salvação para as nossas vidas, que Tu és, Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, a quem, Senhor, nós devemos servir. Assim nós Te oramos, Pai, e Te agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Queremos louvar a Deus e agradecer também nosso irmão William, que está sempre conosco, presbítero William, sempre conosco aí na parte dos áudios, audição, na gravação do programa. Nosso irmão Adivan, na questão da iluminação e das câmeras. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Quero de todo o coração também agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso irmão auxiliar Cícero Oliveira, nosso irmão Cicinho, que louvou ao Senhor Jesus nesta noite. Meu muito obrigado, meu amado. Continue assim, firme e forte, servindo ao Senhor Jesus e a sua causa aqui neste lugar. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Levante assim, coloque assim a sua mão aí em sua casa, e nós estaremos abençoando a sua vida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia de Cristo nosso Salvador e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, e nós dizemos amém. Deus abençoe, vos amo em Cristo Jesus, receba o meu abraço, que Deus abençoe a sua vida para todo sempre. Amém.